Boa noite, queridos irmãos. Boa noite àqueles que nos assistem pela rede. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Como já anunciamos, o título do nosso estudo de hoje é Como lidar com os conflitos. Quem já não esteve, seja ele com outras pessoas, ou até mesmo os conflitos internos que todos nós vivenciamos. Nós baseamos o nosso estudo em 2 livros de Joana de Ângeles, que é Receita de Paz e Seara do Bem, em Patrícia Gebrin, Richard Simonetti e Eduardo Ferraz. Os objetivos do nosso estudo de hoje é nós analisarmos um pouco as dificuldades que todos nós temos de convivermos, principalmente no núcleo familiar. Vamos falar também da nossa insegurança e dos nossos medos e o mal que fazemos a nós mesmos. Vamos abordar também, ligeiramente, como nós devemos conduzir esses conflitos, ou seja, como nós devemos nos posicionar. E como também manter o autocontrole, que é a parte mais difícil de tudo isso. Portanto, nós vemos aí um slidezinho, né? A discussão nos berros aí. Por mais que tentemos evitar, os conflitos fazem parte da vida. E é considerado um dos mais graves problemas humanos. Ou seja, como nós falamos no início, a dificuldade de nós convivermos com nossos semelhantes. Por que isso? Porque nós vivemos, ou melhor, nós reencarnamos exatamente para isso, para superar essas dificuldades. Porque se fosse tudo um mar de rosas, ninguém contestasse ninguém, seria fácil, não é? Tudo ia correr normal. Mas aí está o grande X da questão. É nós convivermos com os diferentes, sermos colocados à prova para sabermos como está a nossa evolução, que é para isso que nós estamos aqui. Se nós já andamos para frente, se nós estamos parados, ou se nós temos um passinho para trás. Se nós reunirmos 2 ou mais pessoas em qualquer atividade que seja, mais cedo ou mais tarde surgirão desentendimentos e desarmonia. Vamos colocar 2 pessoas na cozinha para fazer um feijão, vai ter desarmonia logo com 5 minutos. Um vai querer botar mais sal, outra vai querer menos sal, e em seguida logo há uma desarmonia ali. E a propósito, eu até lembrei, eu gosto muito de fazer lasanha, e faço com a minha filha mais velha. E sempre no Brasil, quando a gente tirava um domingo, vamos fazer aquela lasanha especial, porque a gente ia desde o molho, do molho branco, do molho de tomate, tudo feito direitinho, né? E a gente nunca entrava em acordo. Era aí para fazer a tal da lasanha, sempre tinha o desacerto. Mas no fim terminava tudo bem e acabava a gente comendo com muito prazer e muito gosto a lasanha. Pois bem, esses desajustes físicos e psíquicos têm não raro uma história de incompatibilidade familiar marcada por frequentes conflitos. Nós estamos analisando aqui aqueles casos mais graves, não uma simples discussãozinha por causa de uma lasanha, né? Por isso, há quem resolva de forma sumária. Apareceu o conflito na família, o marido, cai fora. Na primeira ele se manda, né? Ou a esposa não aguenta, divórcio na mesa. E daquela discussão toda o filho diz, não, eu não fico mais aqui. Eu também vou me mandar. E ganha o rumo dele também.
E é interessante o que alguns espíritas pensam a esse respeito, utilizando o conhecimento doutrinário para algumas racionalizações interessantes. O marido diz: minha mulher é meu karma, neurótica, agressiva, desequilibrada e por aí vai. E ele diz: que fiz de errado, meu Deus, para merecer esse trem? Vem a esposa e diz: só o espiritismo para me fazer tolerar meu marido. Aguento hoje para me livrar depois. Se o deixar agora, terei de voltar a seu lado em nova encarnação. Deus me livre. Resgatando o meu débito, não quero vê-lo nunca mais. E a gente escuta realmente, não é? Todas essas considerações que nós fazemos a respeito desse embate que há dos seres humanos. Por isso nós vamos analisar um pouquinho o nosso compromisso kármico e o nosso comportamento no dia a dia. É claro que nós assumimos um comportamento kármico. Antes de nós encarnarmos, nós estávamos lá, olha, vai ser desse jeito, você topa, tá tudo bem, não é? Mas quando chega aqui, nós não colocamos o nosso comportamento em ordem. E com isso damos vazão àquilo que nós ainda trazemos guardado dentro de nós. Portanto, quando estamos numa família, nós somos espíritos que muitas vezes se prejudicaram muito. Não raro foram inimigos ferozes e tem que ser colocado no mesmo reduto. Para quê? Qual o objetivo disso? Reconciliação. A finalidade exatamente é nós superarmos aqueles embates que nós tivemos em vidas passadas. Mas por que temos tanta dificuldade para a harmonização? Porque nós conservamos, como eu falei há pouco, inconscientemente a mágoa do passado. Daí as desavenças fáceis que conturbam a vida familiar e acabam por nos desajustar. Há espíritos, a gente lê em André Luiz principalmente, e outros, Chico, na literatura toda que ele escreveu, com Emmanuel, com Chico, com André Luiz, que há conflitos de séculos até. As pessoas vêm se maltratando encarnação após encarnação e vão guardando isso. Por quê? Porque no presente, como nós falamos aqui, o nosso comportamento não se procura mudar. Para isso nós estamos aqui na Casa Espírita, trabalhando o nosso eu interior para que a gente se torne pessoas melhores. Muitos de nós que temos uma sensibilidade maior, somos levados durante a noite, durante o nosso sonho, para vermos algumas dessas cenas. E às vezes a gente não percebe, porque não trazemos as lembranças quando acordamos. Algumas pessoas não têm facilidade de trazer isso. Mas muitas vezes nos é mostrado o conflito que nós tivemos com um filho, com uma esposa, enfim, com aquelas pessoas que estão juntas conosco no nosso lar. E mostram exatamente o que aconteceu, como foi que aconteceu, para nós estarmos novamente reunidos. Pois bem, esses desencontros decorrem muito mais de nosso comportamento no presente, como eu falei, do que dos compromissos do pretérito, ou seja, do passado. Porque não seria razoável Deus nos reunir no lar para nos agredir e magoarmos uns aos outros. Ele colocou todo mundo junto ali para que a gente trabalhe exatamente esse nosso lado.
Por isso necessitamos saber decifrar a mensagem que a vida está nos enviando em código. E Jesus dizia: ainda somos duros de coração. Por isso não conseguimos conviver pacificamente. Porque a gente não trabalha esse nosso lado. Se nós formos analisando o nosso comportamento, nós vamos ver que realmente está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa está dentro de nós para ser mudada. Por isso, no lar, onde não há aquele verniz social, onde todo mundo está polido, tratando todo mundo com delicadeza, não é? Nós damos livre curso ao que somos realmente. A gente tira a máscara e acaba exercitando a agressividade, que é exatamente aquele lado ainda que precisa evoluir do nosso ser. Nós passamos a atuar como seres irracionais. E aí o que acontece? Vem o estilete mais pontiagudo da discussão, que é o palavrão. Começa a discussão, o primeiro solta um e o outro já responde com o maior e o embate começa. E esse palavrão sempre é pronunciado com entonação negativa de desprezo, de deboche, de cólera, e ele é comparado aqui no nosso estudo como um raio que atinge o outro. E esse palavrão não sai de imediato daquela agressão, não sai da cabeça da outra pessoa. E nós muitas vezes fazemos isso, nós agimos dessa maneira, seja com filho, seja com esposa, com o marido, etc. É muito fácil nós perdermos o autocontrole. Por quê? Por causa daquilo que falamos antes. Nós ainda trazemos as mágoas do nosso passado. E a gente tem que saber lidar com isso. E é isso que nós vamos vendo em seguida. Se o agredido responde no mesmo diapasão, como nós falamos, aí a coisa explode. O ambiente agora, já conturbado, vai favorecer o quê? Vai favorecer exatamente a aproximação daqueles nossos irmãozinhos que estão na mesma situação. Para eles é interessante que haja esse desacerto, que haja esse desacordo. E às vezes a gente lembra daqueles desenhinhos que a gente assistia, né? Aquele diabinho no ombro, né? Com a setazinha. Diz mais, faz mais, vai lá. O sujeito volta, não disse tudo, porque ele está ali cutucando a pessoa. Tu não disseste isso, diz mais isso. E aí começa uma conturbação geral dentro do lar. Portanto, quando isto ocorre, o que é que nós vemos dentro desse conflito? Gritos, a troca de insultos que nós falamos, as ofensas graves e muitas vezes terminando em agressões físicas. Isso está tão arraigado hoje em dia que a gente se assusta, porque a gente não tinha tanto conhecimento dessas coisas. Mas hoje, com a internet em tempo real, a gente não acredita, né? Ontem nós vimos o caso lá na igreja, não é? O cara entra, mata a ex-esposa e termina matando mais gente lá. O policial que entra e mata a esposa. E por aí vai, a gente todo dia, é impressionante, a gente está tomando conhecimento. Hoje, assistindo ao rádio pela manhã, um caso em Miami também, do mesmo estilo. O esposo matando a esposa. Por quê? Porque nós estamos deixando o nosso lado espiritual de lado. Nós não estamos trabalhando isso como devemos. Não adianta só eu
ler o livro dos Espíritos. Eu tenho que estudar o livro dos Espíritos. Não adianta só eu vir toda semana na casa espírita se eu não começo a trabalhar dentro de mim essa mudança. Se eu me reconheço, não, eu sou assim, eu sei que eu perco o controle facilmente. Então eu tenho que trabalhar isso. Eu vou à casa espírita para me tornar uma pessoa melhor. Não é fácil a mudança, é difícil. Mas a cada passozinho que nós damos, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Portanto, existe também o outro lado dessas pessoas que não são agressivas. São aquelas pessoas chamadas de boazinhas. Elas tentam agradar todo mundo. Ela pode estar não querendo fazer aquilo, mas o marido falou, ela prontamente vai fazer. Ou o contrário, quando eu falo de um lado, entendam que eu também estou falando do outro, não é? Aí a gente diz, puxa, essa pessoa é sempre sensata, tão compreensiva demais, puxa, como eu queria uma esposa dessa, não é? Mas o que acontece com aquela pessoa? Ela muitas vezes ela está se podando por dentro, ela não consegue discordar, porque faz parte daquela personalidade dela. E ela evita, então, qualquer tipo de confronto. Por quê? Porque ela é insegura e ela tem medo do conflito que possa surgir. São pessoas que não suportam esse embate, não só do lado feminino, do lado masculino também. Mas as mulheres são muito mais sensíveis a este lado. Tentam deixar tudo para o lado de dentro e, como nós vemos aqui, acabam muitas vezes adoecendo. Temem os conflitos porque no fundo não se sentem capazes de defender a própria cabeça e pensam, é melhor fugir e ceder do que acabar decapitadas. Tanto cedem que fazem mal a si mesmas. Então, como nós falamos, isso acaba prejudicando porque vai desembocar num processo físico. Vai haver uma gastrite, vai haver um problema no intestino, vai haver enxaquecas terríveis. São sinais que o organismo está dando, olha, não aguento mais, você está para explodir. Por isso nós temos que aprender a nos posicionar, mesmo correndo o risco de gerar o conflito. É importante superar o medo e a insegurança, porque não é saudável agir como se nada estivesse acontecendo. Se não aprendemos a fazer isso, tornamos-nos panelas de pressão prestes a explodir, muitas vezes escapando na hora errada com a pessoa errada. A pessoa guarda aquilo dentro, foi um atrito com um, e na primeira oportunidade, seja um filho que vem falar alguma coisa, pedir alguma coisa, e naquele instante a explosão vem. Por quê? Porque está ali, nós somos seres humanos imperfeitos. E naquele instante nós explodimos com quem não devia. A pessoa muitas vezes nem entende por que a pessoa está me tratando desse jeito. Por causa exatamente disso. Pois bem, nós temos, portanto, que estabelecer melhor nossos limites, impor mais respeito e aprender a lutar quando necessário. Para isso nós temos que escolher as nossas batalhas. E a melhor maneira de escolher as nossas batalhas é usando o nosso bom senso. Buscar sempre uma maneira equilibrada de lidar com os inevitáveis conflitos que surgirão em nossa vida. Como nós falamos, todos nós vamos ter, não é? São inevitáveis, seja no trabalho, seja no lar, etc, etc. Muitas vezes é mais sábio ceder, deixar passar, porém o importante é encontrarmos o meio termo. O ponto saudável fica entre os extremos,
de fugir e agredir. Por medo não devemos ser subservientes ou submissos. Isso é muito importante e sério. Muitas vezes nós passamos anos sendo subservientes e adoecemos, arranjamos um mal maior, porque é uma maneira de fugirmos do conflito. Portanto, nós não temos que ser subservientes ou submissos, nos deixando ser desrespeitados e invadidos. É importante o respeito mútuo. Se naquele instante nós não podemos argumentar, depois que passa, como eu disse aqui, usar o bom senso, nós vamos conversar e vamos decidir de uma maneira pacífica esse conflito. Se vai levar a uma separação, tudo bem, desde que esse conflito não seja o comum na nossa vida. Tampouco devemos nos tornar agressivos, despejando sobre os outros, como nós falamos há pouco, nossa ira desmedida. Não nos desconectando do nosso lado racional. Não esquecer que o outro também merece respeito. Vamos falar um pouco de como inverter o processo de cobrança em favor da harmonização. A gente sempre espera do outro o quê? Que o outro nos dê atenção, respeito, compreensão e tolerância. Nós temos que cobrar tudo isso de nós mesmos. Nós temos que fazer uma autoanálise e ver que o problema está dentro de nós. Então nós temos que dar também atenção, dar respeito, compreensão e tolerância. Nossa harmonia íntima depende não do que recebemos, mas do que damos. Melhorando-nos fatalmente, estimularemos os outros a fazer o mesmo. Todos aprendemos pelo exemplo, até o amor. Crianças carentes de afeto têm muita dificuldade para amar. Então é importante que nós demos às nossas crianças, aos nossos filhos, aos nossos netos, esse amor. Que muitas vezes até as pessoas dizem que está exagerado. Não é exagerado. O amor, ele muda a personalidade de alguém. E a gente aprende a amar. Nós não nascemos prontos. Nós vamos aprendendo no dia a dia. Portanto, vem uma pergunta séria agora. Será que estamos dando amor aos nossos familiares? Será que nós não estamos falhando? Seja com a esposa, seja com o marido, seja com o filho, uma filha? Como é que está o nosso dia a dia? Eu questiono muito sempre que estou dando aula, ou a gente está fazendo palestra, muitas vezes a maneira como nós lidamos. Eu sei que é difícil, porque nós temos que trabalhar, temos que manter a casa, manter a prestação, etc. Mas a gente deixa uma criança na escola às 7 da manhã e ela ainda fica no daycare e vai ser buscada às 5 horas da tarde. Ora, como está esta criança? O que ela sentiu? O que ela precisa? Ela chega tão esgotada em casa que ela não tem mais tempo para nada. E aí ela vai rapidamente procurar dormir. Muitas vezes não dá tempo nem de comer por causa do cansaço. E a gente às vezes vai passando o dia a dia como uma máquina, sem fazer um raciocínio do que nós estamos fazendo. Porque isso vai depender do futuro daquela criança. E isso está se tornando um hábito, não é? Chega no carro, ainda a gente ainda entrega o celular e pronto, resolve-se o problema. Está resolvido o problema.
né? As crianças hoje já nascem com um, a gente já no berçário já se entrega um para esta criança. Pois bem, pensemos nisso. Será que nós estamos dando esse amor aos nossos familiares? E como eu disse, não é fácil fazê-lo. Por que não é fácil? Porque nós não somos perfeitos. Nós temos que trabalhar a nós mesmos para depois cuidarmos dos outros. Para nos ajudar, Jesus esteve entre nós, ensinando-nos como conviver harmoniosamente com o semelhante, exercitando valores de humildade e sacrifício. Para concluir, nós temos que exercer severa vigilância sobre o que falamos. É muito importante. Geralmente, as desavenças no lar têm origem exatamente nesse destempero verbal. Diante de familiares difíceis, nunca digamos, é minha cruz. E a gente já ouviu muito isso. Nós que trabalhamos na casa espírita, nos nossos encontros, a gente escuta bastante isso. As pessoas vêm desabafar e a gente ouve exatamente isso. É a minha cruz. Portanto, nós temos que pensar que o único peso que carregamos capaz de nos esmagar, a alegria e o bom ânimo, é nossa milenar rebeldia ante os sábios planos de Deus. Portanto, temos que trabalhar exatamente essa rebeldia. Elogiar as virtudes e jamais criticar os defeitos. Tenhamos uma postura racional. Não nos contaminemos emocionalmente quando houver discussões. Tentemos manter o autocontrole. Sejamos empáticos, coloquemo-nos no lugar do outro. Isso sempre a gente aborda aqui. E se fosse eu, né? Vamos nos colocar do outro lado. É muito importante a gente pensar dessa maneira. Sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva, fica difícil sustentar a harmonia doméstica. Dialoguemos de maneira serena. Entendamos os pontos de vista conflitantes antes de tomarmos qualquer decisão. Muitas vezes, no calor de uma discussão, a gente toma decisões erradas. Portanto, André Luiz nos diz o seguinte: quando os companheiros de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. E hoje está acontecendo exatamente isso, não é? Com essa praga que se tornou a internet, a gente está perdendo o hábito de conversar. Nós sabemos disso, todos nós, e a gente tem que se policiar muito, porque não dá tempo hoje das pessoas mais dialogarem. Tem pessoas que não param num sinal sem conseguir consultar o telefone. Deixam ele ligado na cabeceira da cama. Então nós vivemos em função disso. Agora na Flórida já passou a lei, já vão começar a multar quem estiver passando mensagem no trânsito. É um pouquinho tarde, o Brasil está lá na frente. Em Nova York estão tentando multar quem estiver andando pela rua com o celular. Já tem a lei lá do prefeito e provavelmente vai passar. Porque é o jeito, senão não tem como, não é? Por isso, não esqueçamos da oração. É importante uma oraçãozinha. Naquele instante, a gente que é espírita, quando a gente começa a dar aquele fogozinho, oh meu Deus, me acalma e tal, a gente faz aquela prece e tudo parece que serena naquele instante, não é? Porque a prece, ela nos pacifica e é muitas vezes a saída para a dificuldade que estamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz.
Diz o Espírito Hamed o seguinte: se formos reunidos aqui e agora aos seres com os quais convivemos, é este, portanto, o melhor tempo de solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e promover a transformação interior, que nós já abordamos. Fatores imprescindíveis para o crescimento de nossa alma. Ou seja, ele está falando da nossa evolução. Portanto, a família deve ser um lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Essas palavras são do Papa Francisco. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja em nossos corações.